Nutri, como é que a gente descobre o grau de maturidade do nosso paciente na mudança de comportamento? Eu sou Amanda Fernandes, sou nutricionista e eu ajudo outros nutricionistas a terem segurança na sua prescrição nutricional para tratar aí os pacientes com sobrepeso e obesidade na clínica, no atendimento clínico. E hoje eu vim trazer para vocês uma explicação que eu preciso contar uma história antes de contar a vocês o que é isso daqui, caso você ainda não conheça. Esse daqui é o modelo transteórico de mudança. Ele é dividido em 5 partes e é fundamental, é essencial que a gente entenda ele para a nossa prática clínica, porque isso ajuda a gente na hora de tratar o nosso paciente. E eu preciso ser bem sincera com uma coisa. Caso teve alguma aula na minha graduação sobre esse modelo transteórico de mudança, eu sinceramente não lembro de jeito nenhum, ou eu perdi essa aula, mas de fato, Nutri, de verdade. Eu me formei no final de 2014 e eu não tenho a mínima lembrança de ter estudado esse conteúdo aqui dentro da nutrição. E conversando com algumas amigas minhas que se formaram comigo, foi da mesma turma e tudo mais, e elas também não lembram, Então eu acredito que a gente realmente não estudou isso daqui na nossa graduação, na nossa grade curricular. Eu sei que é muita coisa, que a gente estuda na graduação, enfim, não dá pra estudar tudo, mas isso daqui é essencial para a gente aplicar, entender, compreender na nossa prática clínica. Então, Nutri, o que foi que aconteceu, Da onde é que eu descobri isso? Como foi que eu cheguei até esse entendimento, até essa clareza aí sobre esse modelo transteórico de mudança? Foi quando, já depois de formada e tudo mais, eu fui estudar para um concurso público e tinha no edital conteúdo programático e tinha o tópico, modelo transteórico de mudança. Aí eu li aquilo lá e pensei, como assim? O que é isso? Eu nunca nem ouvi falar, eu acho que eles erraram aí nesse edital, acho que isso não é de nutrição. Então eu comecei a me questionar o que é aquele modelo transteórico de mudança. E aí eu fui pesquisar o que era isso e achei, em livros de educação comportamental, em livros de educação alimentar e nutricional, sobre esse assunto aqui. Então, ciente de que, pelo menos, eu não tive isso na graduação, tive que estudar por conta própria depois. E como era para um concurso, eu desenvolvi um jeito meu de estudar para que eu não esquecesse mais qual era cada fase, o que é que se fazia. E eu vim mostrar aqui para vocês que aí, no caso, cada fase eu fiz um desenho simples, uma espécie de um emojizinho, que era para me ajudar a lembrar daquele conteúdo para poder fazer lá a prova que eu ia fazer. Mas enfim, não passei nesse concurso, tá? Atingi ponto de corte tudo, mas não fiquei lá, era só uma vaga, fiquei mais um pouco... Enfim, não deu certo, não era para mim. E aí eu vim mostrar aqui para vocês. Esse modelo transteórico de mudança é assim que ele é chamado, ou também modelo transteorético de mudança, tanto faz. Ele veio de um estudo científico com pessoas que fumavam cigarro. E aí esses pesquisadores, já tem um certo tempo isso, não vou me lembrar a data, mas já tem um certo tempo esses pesquisadores conseguiram identificar com clareza de que cada pessoa estava em um estágio de mudança de comportamento em relação ao fumo, ao uso do cigarro. E depois disso, esse modelo transteórico ele foi sendo utilizado para várias vertentes e para a nutrição não seria diferente, A gente consegue enxergar isso com muita clareza na prática a partir do momento que a gente sabe quais são cada uma dessas etapas. E eu quero te contar uma coisa, Nutri, super importante, de que nesse modelo, o comportamento alimentar, no caso, já vou trazendo tudo para nutrição, tudo para gente. Então, o comportamento alimentar, ele tem a influência de 2 fatores primordiais, que é o consumo alimentar
mais os hábitos, mais a forma como essa pessoa vive, aonde ela mora, quais são os alimentos que ela mais compra, a cultura, certo? Enfim, esses outros aspectos aí inerentes aos hábitos de rotina dessa pessoa. Então, comportamento alimentar é consumo mais os hábitos. E nesse modelo aqui, a gente vai ver que tem isso, os 5 estágios. Tem o estágio da pré-contemplação, contemplação, fase de preparação ou decisão, a fase de ação e a fase de manutenção. E aí eu vou contar para vocês cada uma dessas e vou trazendo também aí alguns exemplos, né? Vou trazer as imagens, as figurinhas que eu fiz, que eu criei para poder aprender o conteúdo e aproveitei para trazer isso aqui para vocês, né? Então, na fase de pré-contemplação, vamos categorizá-la como se fosse a fase 1, tá certo? Mas a gente não sabe qual é a fase que o nosso paciente está, mas vamos começar a falar aqui pela fase de pré-contemplação. Na fase de pré-contemplação é quando a pessoa ou o indivíduo não tem ciência, ela não está de olhos fechados para aquela mudança de comportamento que ela precisa. Por exemplo, no nosso paciente com sobrepeso e obesidade, ele pode estar muito bem satisfeito com o corpo que tem e simplesmente não ter ali uma noção de como é que estão os exames bioquímicos e por isso para ele está tudo bem. É um exemplo. Então a fase de pré-contemplação eu adotei aqui como uns olhinhos fechados, que é quando a pessoa não enxerga o problema. Ou ela não enxerga porque não quer ver que isso pode acontecer, mas é principalmente porque ela não sabe que precisa mudar. Geralmente é por ela não ter ciência daquela alteração de comportamento que ela precisa ali para emagrecer, para perder peso, para melhorar os exames de sangue. Então vamos aqui, qual é a figura, né? Então são os olhinhos fechados. Deixa eu desenhar aqui no quadro os olhinhos fechados, que aí no caso representa essa fase de pré-contemplação, tá? Continuando aqui o ciclo, nós temos a segunda fase, né? Que é a fase de contemplação, que é quando a pessoa começa a contemplar, ela começa a perceber que tem alguma coisa ali errada e que ela precisa mudar alguma coisa. Por exemplo, é comum a pessoa entrar aqui nessa fase de contemplação quando o excesso de peso começa a provocar dores no joelho, por exemplo, ou dores nas costas. Tem alguma coisa inerente que começa a incomodar, ou porque a pessoa usava um tamanho de roupa 40 e agora está precisando comprar 42, 46, 48. Então é alguma circunstância, geralmente acontece alguma coisa em que faz com que essa pessoa comece a contemplar a mudança de comportamento. Então ela começa a prestar mais atenção, por exemplo, se vai passar alguma reportagem na TV sobre alimentação saudável, aquilo lá que não chamava a atenção dela vai começar a chamar, ou se tiver algum comercial, algum vídeo na internet falando sobre essa questão de mudança de hábitos, que ela não dava a devida importância porque ela estava na fase de pré-contemplação, e aí ela começa a pensar, será que isso é para mim? Será que eu preciso mudar? Nossa, será que essa dor aqui no joelho que eu não tinha, que agora eu estou tendo, será que é devido a alguma coisa que está acontecendo? Então, a pessoa começa a contemplar essas mudanças, né, de comportamento, ela começa a analisar, ela começa a refletir sobre o assunto. Então, nessa fase aqui de contemplação, quando eu estava estudando para o concurso, né, então ela sai dos olhinhos fechados para os olhinhos arregalados, ela começa a observar mais. Então, deixa eu desenhar aqui os olhinhos bem arregalados. Cadê a caneta que está falhando? Pronto. E aqui, ó, os olhinhos bem arregalados, observando ali, contemplando ali, será que ela precisa mudar? Aqui nessa fase
talvez ela comece já a seguir alguns nutricionistas no Instagram, por exemplo, mas ainda assim um pouco solta. Depois eu vejo isso, depois eu olho, tenho outras coisas para fazer agora, estou sem tempo para isso. Mas ela já começa a observar aqui que ela precisa mudar em alguma coisa. A fase seguinte é a fase de preparação, ou também chamada fase de decisão, que é quando ela decide que ela precisa mudar. É quando ela deixa de estar com os olhinhos fechados, passa pelos olhinhos mais esbugalhados de prestar atenção, de contemplar, e vai para os olhinhos mais, vou desenhar aqui também os olhinhos um pouquinho mais arregalados. Contudo, quando eu estava estudando, desenhei esses mesmos olhinhos com uma exclamação, que era para poder me ajudar, que era a fase de decisão daquela pessoa. Então, vem acompanhada aí dessa exclamação, que é quando a pessoa diz, nossa, agora eu decidi, vou procurar um nutricionista, preciso de ajuda, vou procurar um personal para me ajudar na atividade física, ou vou me matricular na academia. Então é quando ela decide fazer alguma coisa ali por ela. Nesse momento aqui, geralmente na minha prática clínica, quando a pessoa vem perguntar quanto custa a consulta, de quanto que é, aonde é que você atende, a pessoa começa a se preparar para poder tomar ali a decisão e poder seguir no modelo transteórico de mudança. Ela não sabe que está aqui, né? Quem sabe somos nós aqui que está estudando esse conceito para poder compreender o grau de maturidade, tá? E aqui nessa fase de preparação ou fase de decisão é quando ela ali bate o martelo. Essa hora aqui é a hora que a motivação dela vai estar mais alta. É onde vai estar lá em cima no topo, tá? Para poder decidir, ela assim, agora eu vou, vai ser segunda, geralmente é assim, né? Na segunda eu começo, e aí a pessoa decidiu, ela está ali se preparando para aquela mudança de comportamento. A fase seguinte é a fase de ação, é quando ela vai realmente para o campo de batalha, né? E aqui na fase de ação, eu acabei, né, desenhando ali, estudando, essa caneta não tá... São também os olhinhos, né? E aí eu coloquei uma carinha de felicidade. Nossa, que bonequinho que ficou, mas tudo bem. E aí eu comecei a colocar ali um rostinho para eu me lembrar que essa é a fase de ação, que é quando a pessoa começa a agir. Então a motivação dela aqui tá lá no máximo, e aqui na ação, no início da ação, a motivação dela também está alta. Mas conforme o tempo vai passando, eu preciso dizer e ser muito sincera com você, Nutri, que é muito comum que essa fase de ação ela vá declinando, ela vai caindo, a pessoa vai perdendo ali a motivação, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Na fase de ação, a pessoa começa a executar, ela já tem ido a uma consulta contigo, por exemplo, já tem feito a matrícula, por exemplo, na academia aqui e começa aí, e ela vai, né, começa a executar o que ela está se propondo ali a fazer e vai agindo para que ela consiga chegar no resultado dela. Aí, Nutri, deixa eu te contar uma coisa. Nessa fase aqui de ação, a nossa abordagem ela é extremamente importante, porque lembre que eu falei que a motivação dela está lá em cima, está lá no alto, só que enquanto o tempo vai passando, se a gente não tiver uma abordagem de incentivar essa pessoa na constância, incentivar a voltar a motivação novamente, encontrar o propósito dela, essa motivação ela vai declinando. E esse declínio pode ali a pessoa regredir, tá? Nesse modelo transteórico de mudança. Ele não é um ciclo fechado, perfeito, contínuo, que começa aqui e passa ali. Não. Ele pode começar para cada pessoa. Você pode conhecer o seu paciente, por exemplo. Ele já ali na fase de preparação, ou na fase de contemplação, ou ele já está na fase de ação, ou simplesmente ele já está na fase seguinte, que eu vou comentar com vocês. Então, é algo que a gente vai identificando conforme
os hábitos dessa pessoa, conforme o consumo alimentar ali com recordatório, 24 horas, questionário de frequência alimentar. Então ali a gente vai identificando também conforme a fala dela em relação àquele processo de perda de peso. Então vamos aqui, ação, né? Ok? A pessoa tá ali feliz, rostinho ali feliz porque está agindo. E agora, a fase seguinte, se for continuar ali no processo, né, digamos, que tá ali tudo certo, ela chegou lá no peso ideal para ela, chegou no peso ali confortável, então ela vai chegar na fase de manutenção. A fase de manutenção já é um nome já assim mais corriqueiro, né, pra gente, que é a fase que a pessoa precisa manter aquilo lá, né, aqueles hábitos que foram colocados dentro daquele tempo, né, de tratamento. E é aqui, Nutri, que na manutenção que também a gente precisa estar muito atento, muito atenta na nossa conduta e deixar o nosso paciente muito ciente de que se ele não continuar com aqueles hábitos que foram sendo inseridos, que foram sendo colocados na rotina dele, se voltar aos hábitos antigos, digamos, que seja uma pessoa que tem hábitos, que chegou para você com hábitos de fast food, de muitos doces, enfim, e se ele voltar para esses hábitos, ele não vai conseguir fazer aqui a manutenção daquele peso perdido, enfim. Então aqui na manutenção, como foi que eu desenhei, né? Eu desenhei também um rostinho feliz, né? Uns olhinhos ali feliz, só que com 3 pontinhos. Por quê? Essas reticências, esses 3 pontinhos significa a continuidade, que é o etc, né? E mais, e outras coisas. Então, desenhei ali para eu poder me lembrar que essa fase de manutenção precisa ali de uma continuidade. Então, se o seu paciente não faz essa continuidade, se ele volta para ter hábitos antigos, se ele deixa de utilizar aqueles hábitos saudáveis que ele foi inserindo, né, na rotina dele, esse peso aí pode regredir, pode voltar a ganhar peso, ou até mesmo dobrar, enfim. Então, a gente precisa realmente estar bem ciente disso aqui. E depois da manutenção, no modelo transteórico de mudança, a setinha segue novamente para a pré-contemplação. E é muito claro, né? Deixo muito claro para vocês, mais uma vez reforçando, que dentro desse modelo, essas setinhas aqui, elas podem regredir. Essa pessoa pode estar em fase de preparação e aí é muito comum dizer, deixa para depois, segundo eu começo, quando virar o ano eu começo. E aí essa pessoa que estava em fase de preparação, ela retorna para contemplação. E aí fica ali na fase de contemplação, que no caso ela vai procrastinando a mudança de hábitos dela. E dentro dessa fase de contemplação, se essa pessoa acaba deixando ali de lado, não, isso aqui, e acaba esquecendo, deixando de lado, ela pode retornar para a fase de pré-contemplação. Então, é muito comum, muito corriqueiro que esse ciclo ande o inverso, né? E precisa de ter uma força ali, ferramentas, ter uma abordagem nutricional, segurança na nossa prescrição nutricional, segurança na hora de fazer as consultas, não só a primeira, quanto a segunda, a terceira, a quarta, porque o tratamento sobre sobrepeso e obesidade é um tratamento a longo prazo, não se resolve num curto espaço de tempo, né? Então é muito fácil, tá? É muito rápido que esse modelo aqui, que essa pessoa saia, né, de onde ela está e ela regrida, se ela não estiver entendendo qual é o propósito dela estar ali na consulta com você, qual é o motivo dela precisar emagrecer. Se ela não conseguir enxergar os resultados dela ao longo do processo, ela pode desmotivar e não voltar mais. Então, por isso que é muito importante a gente ter as ferramentas certas para trabalhar com o nosso paciente em cada etapa desses processos aqui. E eu conto mais algumas coisas para vocês, tá? Acontece muito isso na minha prática clínica. Eu atendo mais mulheres, né, para emagrecimento. E aí acaba que eu já ouvi, por exemplo, de uma paciente minha. Ela estava ali, ela saía do estágio de preparação, me conheceu no Instagram, começou a me seguir, começou a gostar do meu conteúdo. E aí ela foi para a fase de ação, que foi falar comigo, marcar a consulta e ir, né? Então ela está aqui dentro, entre ação e manutenção.
E aí o que é que aconteceu? Acho que foi pela segunda ou terceira consulta, ela comentou: ah, Amanda, eu gostaria muito que o meu esposo viesse para uma consulta com você, porque ele está acima do peso, ele precisa emagrecer, mas eu não consigo trazer e eu queria muito marcar uma consulta para ele. E aí, o que é que eu respondi, né, para ela? Eu disse, ó, não adianta realmente você marcar uma consulta por ele, para ele, se ele não quer vir. Porque ele está aqui, ó, na fase de pré-contemplação, está com os olhinhos fechados para aquela situação, não quer ver, não quer enxergar, ou simplesmente não acha que é necessário mudar, né? Pode ser por isso também. Enquanto que essa minha paciente, ela estava na fase de ação, né, na fase de ação, caminhando para a manutenção, porque é um processo, não é algo da noite para o dia, né? É um processo. O esposo dela estava lá em fase de pré-contemplação e ela querendo que ele já estivesse aqui na fase de ação. Mas olha o caminho que ele vai precisar percorrer, né, por mais que não saiba, para poder chegar na ação. Então, Nutri, é bem interessante, é bem importante que a gente entenda esse modelo transteórico aqui de mudança, porque isso aqui vai facilitar a nossa abordagem na hora do atendimento e até mesmo antes do atendimento. Isso aqui também facilita para a gente criar conteúdo, por exemplo, no Instagram, até mesmo no YouTube, se você tiver já o seu canal no YouTube, porque isso aqui vai dando clareza pra gente do que a gente precisa e da gente entender que às vezes não é simplesmente, a pessoa não quer mudar, é simplesmente porque ela não enxerga que é necessário uma mudança. Então, quando a gente entende isso aqui, vai ficando muito mais fácil a nossa abordagem, criar conteúdos para que essas pessoas saiam do estágio de pré-contemplação e elas vão para a contemplação, fazendo com que essa pessoa seja aqui levada, né, para poder chegar até a ação, até a manutenção. E sempre lembrando que quanto mais a gente tem segurança no nossa abordagem, mais a gente vai fazendo com que essa pessoa vá no caminho, digamos assim, positivo, né, do modelo transteórico e não regrida. E caso essa pessoa regrida, é fazer essa pessoa enxergar a necessidade de voltar ao tratamento, de continuar. Então, Nutri, queria mesmo trazer isso aqui para vocês. Espero que esses rostinhos aqui, esses emojizinhos que eu acabei assim criando, né, como uma forma de relacionar cada um desses itens que foi na época que eu estudei para o concurso, traga aí para você um bom aprendizado, que você leve isso daqui realmente para a sua prática clínica, que você lembre desses conceitos aí com mais facilidade sobre esse assunto, tá bom, Nutri? Então, se você está gostando aqui desse conteúdo, se você está curtindo esses vídeos aqui, se inscreva aqui no canal, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário para eu saber se eu faço mais vídeos desse tipo ou se eu não faço, enfim. Deixa aqui alguma coisa e se inscreva aqui no canal e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!